Olá, sejam bem-vindos ao Girls Who Run, o podcast de corrida que vai ser o seu melhor amigo na sua running era. Eu sou Mariana Real. E eu sou a Marcela Fante. Nós somos duas corredoras, mas acima de tudo, nós somos mulheres. Nesse podcast, iremos falar sobre diversos temas relacionados ao mundo da corrida e ao universo feminino, acompanhado de convidadas incríveis. Estamos muito ansiosas para tudo que iremos viver aqui. Aproveita e já segue a gente no girlsrun.pod nas redes sociais para você ficar ligado em todas as novidades. Run when you hear that. You better run when you hear that. I said run when you hear that. You better run when you hear that. Run when you hear that. A atividade física é, acima de tudo, essencial para cuidar da nossa saúde. Mas quando decidimos praticar uma atividade física que exige mais do nosso corpo, como é o caso da corrida, também precisamos ter uma atenção e cuidado especial com ela. Quando falamos da saúde da mulher, conhecer mais o nosso corpo e hormônios se torna ainda mais essencial para saber como lidar com a rotina de treinos da melhor forma. Estando mais atentas a esses cuidados, conseguimos ter uma relação somente positiva e de longevidade com o esporte. E é sobre saúde feminina que iremos falar nesse episódio. Bora começar o papo de hoje? Para falar sobre a saúde da mulher e a relação com o esporte, estamos aqui com a Cidinha. Ela é ginecologista, criadora de conteúdo e agora também ela é médica do esporte. Além disso, ela é corredora e uma grande entusiasta da atividade física, encaixando sempre em sua rotina bem corrida. Bem-vinda! Seja bem-vinda! Obrigada, girls! Obrigada pelo convite! Então, a gente tá super honrada de ter você aqui com a gente, de verdade. Pra quem não sabe, a Cidinha também é nossa ginecologista. Exato. Eu ia falar isso agora. E também sou ginecologista das duas. E agora vou ser médica do esporte das duas também. Muito chique. Assim, estamos muito chiques, assim, com uma pessoa que conhece bastante a gente, intimamente. O nível maior de intimidade temos. Ai, gente. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, conta pra gente quem é a Cidinha, dentro e fora da corrida também, porque além da medicina, a Cidinha também já tem uma skin corredora, então eu queria que você conte um pouquinho pra gente sobre você. Bom, eu sou médica ginecologista e obstetra, né? E tive um burnout aí há uns bons anos atrás. A corrida veio como esse respiro para fazer diferente, para achar um espaço na minha vida para ter uma vida mais saudável. E com o esporte, tanta coisa da minha vida mudou e aquilo me motivou também a estudar esporte. E eu fiz pós-graduação em medicina do exercício do esporte. E a partir desse ano, né, eu também sou médica do exercício do esporte, porque eu fiz a prova de título e graças a Deus passei. Então, estou aí com a minha nova especialidade. Então, uma coisa foi levando a outra, né? A vida vai acontecendo de um jeito que quando a gente começa uma coisa, a gente não vai imaginar que aquilo vai te levar para um outro lugar, né? E me levou para um lugar, assim, de poder pregar a palavra do exercício, para pegar a palavra do esporte, que eu acho que realmente consegue transformar a vida das pessoas, e eu sou um exemplo disso, né? Eu sempre gostei de fazer exercício, né? Principalmente na época da faculdade, assim, foi quando eu comecei. E eu fazia musculação, fazia academia, mas não era nada muito, corria de vez em quando. Pelo menos umas 2 vezes, 3 vezes por semana eu ia para academia com o meu personal e tal. Mas aí eu comecei a residência médica. A residência médica acho que é um momento, quem é médico, acho que é a fase mais difícil da vida da gente. E assim, trabalhando 100 horas por semana, muito estressada. Não via saída, estava desestimulada com a profissão, porque a gente romantiza muito, né? Os lugares que a gente não ocupa, Sim. do tipo, quando eu me formar, eu vou ser feliz. Quando eu conseguir um emprego, eu vou ser feliz. Aí você tá naquele lugar, você fala assim, o que eu tô fazendo aqui nesse lugar? Que tá me deixando maluca, gente. Foi isso mesmo que eu quis, né? E eu cheguei, assim, numa estafa total, e aí eu cheguei num ponto, assim, de desespero mesmo. Eu falei, gente, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar a minha vida. Aí eu lembro que nessa época eu comecei a correr. E aí tinha aqueles grupos de corrida, né, da Nike, da Adidas e tal. E aí eu entrei para um grupo de corrida e conheci uma galera lá, comecei a me empolgar, comecei a ver que a minha vida estava mudando, que eu tinha
que eu tinha que comer, que eu tinha que dormir, que eu era um ser humano como qualquer outra pessoa. E aquilo ali foi organizando a minha vida, assim. E isso me deu força também para eu sair dos lugares que eu não gostava de trabalhar, de começar meu consultório que eu não tinha, né? E hoje ter uma vida completamente diferente da que eu tinha lá quando eu comecei a corrida mais seriamente, assim, que foi lá deve fazer uns 8 anos, 9, mais ou menos. Hoje eu tô numa outra fase, sabe? Eu acho que eu tive o meu momento de correr muito, de performance, de, sabe? Hoje eu tô mais velha, eu tô com 38 anos, eu tô fazendo assim para manter o meu condicionamento físico, fazer para manter minha saúde mental em dia, sem grandes. Eu não quero que a corrida seja um outro trampo para mim, sabe? Ela é minha válvula de escape hoje, ela não é uma outra obrigação. Então eu coloquei também ela num outro lugar. Diminuir a régua, porque eu acho que a gente tem que saber a hora que tá no que você quer performar hoje. Não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? E eu tô nesse momento mais de boa com a corrida, correndo sim, mas do meu jeito, no meu horário. Eu falo que eu sou meio rebelde, tipo, corro domingo à noite, quando não tem ninguém na academia. O que eu acho legal a gente mostrar que a corrida ela pode ocupar esse lugar. E você falando sobre a parte da sua residência, eu tenho uma amiga que ela tá fazendo residência em GO agora. Ela tá, acho que em R2, e ela foi uma das pessoas que me indicou você quando eu tava procurando uma ginecologista em São Paulo. Ela te acompanha, te adora, enfim. Mas eu vejo de longe a rotina dela, eu vejo que é uma rotina completamente maluca. Eu acho que a minha maluca dela é 10 vezes pior. Então eu não consigo imaginar como é lidar com uma rotina assim sem ter uma válvula de escape, assim. E eu também vejo que inserir o esporte numa rotina que te exige passar horas no hospital, ter plantão 24 horas, é muito difícil. Então, no caso dela, eu sei que é o vôlei de praia. Então, é 2 vezes por semana que ela faz o vôlei de praia, é aquele momento para desestressar. E a corrida, enfim, ela entrou também nesse lugar para mim durante a pandemia, que eu trabalhava muitas horas por dia quando eu estava num escritório de advocacia aqui em São Paulo, e era exatamente isso que você falou, eu não queria performar, porque eu já estava performando muito na minha área do trabalho, enfim, em outras questões. Então a corrida era a válvula de escape. Se eu tinha que correr às vezes 10 da noite, igual você falou, era um momento gostoso, porque eu estava indo ali para espairecer. É isso. Assim, quando eu vou 10 horas da noite do domingo, eu gosto de treinar. Eu não sou uma pessoa matinal. De manhã eu sou meio 6 e ônibus, assim. Então, mesmo quando eu tava, sei lá, performando, né? Entrei, assim, queria fazer tempo e tal. Queria sempre melhorar meus números, a minha performance, né? Eu sempre sofri demais em acordar muito cedo e ir pro parque muito cedo. Era gostoso depois, não vou negar, mas eu sempre fui mais do time da noite, né? E hoje eu aceito isso. Eu falo, eu não tô, sabe? A gente vive em São Paulo também, a gente tem que entender o que encaixa na nossa rotina. Por exemplo, eu começo meu consultório 8 horas da manhã. Eu durmo muito tarde, porque eu trabalho até muito tarde. Então, que hora se encaixa? Encaixa às 10 horas da noite, vai ser 10 horas da noite mesmo, entendeu? O que importa é você fazer do jeito que dá, na hora que dá. Então, eu acho que abaixar a régua, assim, e o que eu tô vendo muito no consultório, porque eu tenho bastante mulheres que fazem bastante exercício, até por esse nicho, né, do meu estilo de vida, de agora ser médica do esporte também, é que para muitas pessoas hoje o esporte virou um, um job. E aí, às vezes, você entra num lugar de estafa total, porque a pessoa ainda não consegue enxergar que você não é um atleta olímpico, sua vida não é dedicada para aquilo. E às vezes a gente tem que tomar muito cuidado, assim, onde a gente coloca a nossa energia e o nosso tempo, porque às vezes você acaba ficando muito estressado, às vezes até ficando doente, porque não dá para encaixar tudo. O dia tem 24 horas. Se você não prioriza e não entende quem é você na fila do pão neste momento da sua vida, você vai se sobrecarregar. Isso não é bom, não precisa ser desse jeito, entendeu? O esporte não precisa ocupar esse lugar pra gente, né? Mas precisa ter maturidade, porque a rede social tá aí, né? Já teve gente que chegou pra mim e falou assim: mas você não corre mais, né? Oi, eu falo assim: como assim eu não corro mais? Eu tenho minha planilha, eu corro 2 vezes por semana no meu ritmo. E eu conversei com o meu treinador é o Marcos Paulo, né?
E eu falei pra e ele é muito legal comigo porque ele me entende, sabe? E ele me ouve. Eu falo, olha, Marcos Paulo, é o seguinte, eu estou performando em outro lugar da minha vida hoje. Não enche meu saco. Tipo assim, eu quero ter saúde, eu não quero pressão, entendeu? Eu não quero. Eu preciso, sabe, ficar calma e usar o exercício como algo para me relaxar. Aí ele falou, então, Cidinha, vamos treinar 2 vezes por semana? Porque eu prefiro que você faça 2 vezes por semana, do jeito que eu te pedi, do que eu colocar 3 e você não conseguir fazer e você ficar frustrada. Eu achei isso tão legal. Porque ele me entendeu, e eu sei que ele tem atletas de alto rendimento e tal, e ele entendeu quem sou eu, e ele falou, não, então vamos 2 vezes por semana. E ele bota lá o meu pace mais de boa, eu entrego. Toda semana tá lá, tá entregue, tá feito. Às vezes 11 horas da noite. Tá feito, é isso que importa, né? Então eu acho que você ser sincera, assim, com seus limites, porque eu acho que a gente vive um momento performático, a gente quer performar, a gente quer ser melhor, mas gente, calma, sabe, assim, não precisa ser desse jeito também, isso custa caro, entendeu? Às vezes custa saúde mental. Hein, não quero. E acho que um ponto que você trouxe sobre tudo isso, né? Até eu tenho falado bastante sobre isso, realmente compartilhando a minha rotina, porque por mais que eu esteja treinando para uma maratona, eu não sou atleta profissional, eu não vivo disso, né? Então eu escolhi fazer uma maratona, obviamente que eu quero curtir o percurso, eu tenho metas para esse percurso, mas de novo, é o meu hobby, é algo que eu faço para me dar prazer. Então hoje eu tenho, né, como uma mulher de 32 anos, nos últimos tempos eu estava muito focada na minha carreira, coisas que eu preciso mudar na minha carreira, na minha vida profissional. Então eu acho que a gente acaba vendo muito na rede social e às vezes se pauta por pessoas que ou ainda são mais novas e não têm ainda tanta responsabilidade, ou muita gente que está de fato trabalhando com isso. Então o trabalho da pessoa, gente, está sendo de influenciadora e ela está recebendo para mostrar que ela treina bastante. E quando a gente pega essas pessoas como o nosso padrão, a gente esquece, uma pessoa que tem ali uma vida de CLT ou é uma médica, você vai falar, nossa, parece que eu tô sempre devendo. Não, cada um dentro da sua esfera. Então, esse final de semana mesmo, né? Muitas vezes meus amigos ficam, ai, nossa, você não é aquela que vai cedo treinar no parque. Não sou, eu não preciso fazer isso, não vai mudar nada na minha vida. Eu vou o horário que eu consigo, eu não sou menos corredora por ir de manhã, à tarde, à noite, a hora que eu for, por reorganizar meus treinos da forma que faz sentido, por virar pro meu treinador e falar, cara, tô cansada essa semana, não vai dar, me ajuda a ajustar. Porque, de novo, eu acho que foi muito legal o que você falou. A gente tem que saber qual é o nosso foco na vida e mesmo querendo performar na corrida, vale a pena lembrar que nós não somos atletas profissionais, não vivemos disso. A gente não tá ali querendo ganhar uma medalha, né? Tipo, um troféu competindo nas Olimpíadas. Isso vai definir a gente. Não, somos atletas amadoras e tem outras obrigações na nossa vida, outros pratos que são até mais importantes performar e equilibrar, né? Então, acho que é muito legal você trazer isso. Mas é que é uma vitrine, né? A vida da gente virou uma vitrine, então você tem que mostrar que você é o melhor. E é isso, assim, se você não corre rápido, você não corre. Se você não faz maratona, você não é corredor. Se você é isso, aquilo. E eu acho que isso vem também muito de nicho, né? E isso tem um nome, é despersonalização. Se você anda só com um médico que dá plantão de, sei lá, 48 horas seguidas, não dorme, e você vive só com aquelas pessoas, você acha que dormir é fraqueza, é sinal de fraqueza. Se você anda só com o pessoal que corre uma maratona por ano, se você não é maratonista, você é o cocô do cavalo do bandido, entendeu? E não é assim, entendeu? A gente tem que abrir a nossa cabeça para andar com grupos diferentes e para ver por fora da nossa bolha, sabe? Para não se tornar até uma pessoa chata, entendeu? E assim, querendo jogar regra no outro, né? Isso é um saco. E esse é um dos motivos também até que eu treino mais sozinha, assim, porque eu tenho um pouco de preguiça disso, sabe? Sabe essa coisa de, nossa, você tem que ser o melhor. Gente, me deixa em Cansa. paz, sabe assim? Que saco, né? Cansa isso. E esse eu performático, muitas vezes, custa para a pessoa que está fazendo. A gente não pode esquecer que na internet o que a gente vê é o que a gente quer que o outro veja.
e não a realidade. Muitas das pessoas que falam que estão fazendo muita coisa, às vezes elas estão pagando um preço tão alto por aquilo, e eu já vi isso acontecer 1000 vezes. Então, assim, às vezes você está querendo se comparar com uma pessoa que ela até está performando, mas a base de, às vezes, usar um esteroide anabolizante, a base de atalho, a base de mentira, a base de um burnout, a base de um overtraining, a base de você não conseguir assim, dar conta do teu trabalho, da tua família, sabe? Das suas outras relações. A vida é equilibrar altos pratos. O que adianta também ser só ser um corredor rápido e o resto tá uma porcaria, entendeu? Então, assim, a gente precisa aprender a olhar para dentro e tentar equilibrar do jeito que você acha que faz sentido para você. O que faz sentido para você não tem que necessariamente fazer sentido para o outro. Entendeu? E é um trabalho muito... a rede social é um grande problema, Exato, né? é isso que eu ia falar, que é um trabalho muito, às vezes você, na sua terapia, né, de tentar entender o que realmente é importante pra você e o que você está fazendo pelo outro. E, enfim, pra mim, esse papo de, se valorizar, independente do olhar do outro, é algo que a gente não consegue fazer. Como ser humano, a gente depende do olhar do outro para se constituir, mas também vamos entender quando tem essa separação, né, de mim e do outro. Tipo, o que eu tô fazendo por mim, o que eu tô fazendo pelo outro, o que eu tô fazendo para ser validado pelo outro. E o que você falou ali no começo, que eu queria puxar um gancho, Cidinha, que eu achei muito interessante, é isso de, às vezes, a gente tá fazendo tanto pelo outro, tanto pela validação externa, que custa a nossa saúde. Custa a nossa saúde tanto emocional, física, mental. E isso a gente consegue ver no âmbito da corrida, o tanto de gente que às vezes aparece lesionado. E, assim, o porquê, né, está aparecendo tanto. Então, algo que eu queria já puxar nesse início é o que você diria que são os primeiros cuidados que a gente tem que ter com a nossa saúde quando a gente começa a praticar um esporte, seja corrida, seja qualquer outro, mas acho que principalmente corrida, porque é esse nosso público. Eu acho que, assim, de uma maneira geral, pessoas saudáveis deveriam fazer exercício, né? Tudo na vida, em excesso, pode ser um problema, né? Por exemplo, quando a gente fala especificamente de mulheres, tem muitas mulheres que fazem muito exercício em volume, em intensidade. Tudo bem você fazer, contanto que você se alimente o suficiente para ter energia para, entendeu? E que você descanse o suficiente para, né? Hoje, para a gente fazer uma avaliação pré-participação em pessoas jovens sem comorbidades, a gente faz só um questionáriozinho se a pessoa tem problemas de saúde para ver se ela vai precisar do médico ou não. Então, assim, o passar no médico não pode ser um impeditivo para você começar a fazer o exercício, entendeu? Existem algumas condições de saúde que você tem uma avaliação médica se faz necessária antes de você começar a fazer um exercício. Mas, assim, para um público jovem, um público saudável, isso não tem que ser um impeditivo. E, assim, claro que ter um acompanhamento de um médico é sempre bom, né? Claro que a gente está falando aí de um universo privilegiado. Se a gente está falando aí da base da nossa população, tem muita gente assim que não pode nem se dar o luxo de fazer exercício, né? Então a gente não pode esquecer que o exercício também é um recorte de classe, né? Uma mulher que acorda 4 horas da manhã, tem 3 filhos, pega 2 conduções, aí vai e volta para casa. Você acha que ela tem tempo de pensar em fazer exercício? Agora, uma vez que você está dentro desse universo privilegiado, né? E você tem condições de poder ter um acompanhamento médico, isso é muito legal, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa aprender a ouvir o nosso corpo, né? E aí, no sentido de entender que para você fazer exercício é muito legal você ter uma orientação, para você entender o quanto que o exercício ele tem que ser gradual, o quanto de exercício eu devo fazer, sabe? Hoje a recomendação de exercício físico para a população adulta, de uma maneira geral, são 150 a 300 minutos de exercício aeróbico moderado por semana, ou 75 minutos intensos por semana. Quanto mais você fizer, melhor, mas é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, né? E 2 vezes por semana, exercícios de musculação. Claro que assim, eu atendo no consultório particular. Essa é a orientação que eu dou para a maioria das pacientes, porque seria a lição de casa básica bem feita, entendeu? E assim, comecei a fazer exercício, comecei a sentir dor,
Vamos procurar ajuda também para ver o que que é? Porque a dor, ela sempre Nossa, tem sim. um indicativo, né? Ah, Uhum. É estou normal, correndo né? com dor e estou negligenciando isso. Às vezes você tá com uma lesão, entendeu? E isso precisa ser tratado, e às vezes você precisa parar. E tem gente que não procura ajuda porque não quer parar. Sabe aquela pessoa que não faz exame Se porque não tem medo de ter sabe, a doença? ignorância é uma benção, Né? né? Que se ela não Então, sabe, ela assim, não tem. a ignorância é uma bênção, mas o É. nosso corpo está falando com a gente o tempo inteiro, né? Aprender que quem faz exercício precisa dormir bem, quem faz exercício precisa se alimentar bem, quem faz exercício precisa estar atento, né? A esses sinais do corpo, eu acho que é o primeiro passo para a gente fazer exercício de uma maneira responsável, sabe? E saber que assim sem movimento não dá. Eu falo para as pacientes, não dá para ter tudo. Não dá para ficar fritando o cérebro na frente do computador o dia inteiro trabalhando, comer o que você quiser e ficar sem fazer exercício. A vida é uma grande negociação diária, do tipo, hoje eu vou ficar o dia inteiro sentada a bunda na cadeira fritando meu cérebro aqui trabalhando. Então, você vai ter que tentar achar um horário do seu dia para você fazer um exercício. Beleza, hoje eu consegui andar bastante. Então, beleza, talvez hoje o aeróbico dá para pular. Sabe essa negociação diária, assim, que a gente tem que Não, e fazer? só pegando um ganchinho rapidinho no que você tá falando, o meu vô, ele faleceu esse ano, mas ele viveu 91 anos, e ele Uhum. foi extremamente, assim, até o final da vida dele, ele foi completamente independente a tudo, assim, então, ele conseguia fazer todo o movimento, assim, cognitivamente dava pra perceber que o cérebro dele era algo que funcionava melhor que o meu até, a memória ótima. Com 90 anos, ele planejou o armário da minha casa toda. Então, assim, a mobilidade dele estava muito atrelada ao exercício que ele Uhum. fez durante todo o tempo. E durante minha infância inteira, eu via ele e minha avó indo caminhar, indo fazer alguma musculação bem de leve, assim, não era nada ao extremo, mas era constante. Então, todo dia ele e minha avó faziam alguma coisinha. Dá uma volta ali no Uhum. parque que tem na minha cidade. Enfim, fazer, às vezes, sabe, pegar a compra e subir pela escada, eram coisas básicas, mas que ao longo prazo ele chegou com 91 anos com uma mobilidade que às vezes você vê uma pessoa muito mais jovem que não tem. Ele não dependia de ninguém pra nada, absolutamente nada, assim. Então isso que a Cidinha tá falando é algo que eu vi muito na prática, assim. Ele também estudava muito, que eu imagino que tenha contribuído muito para ele ainda ter uma Com certeza. cognição ótima Uhum. aos 90 anos. Realmente, assim, é um exercício, né? Para tudo no nosso corpo é um exercício que a gente tem que manter E amiga, ativo. até. E hoje É a um minha avó, eu investimento, peguei né? total. Minha avó tem 93 anos, gente. Minha avó todo dia de manhã, coisa mais fofa, ela faz alongamento, tipo, por 40 minutos sozinha. Ela fica na sala fazendo os alongamentos dela. Ela alonga melhor do que eu, tá? Ela encosta o pé, a mão, tipo, no chão, assim, sabe? Eu não consigo, por exemplo, Mentira! eu encosto na pontinha do pé, minha avó põe a mão inteira no chão. E sempre trabalhou flexibilidade, por muito tempo se manteve ativa. Agora ela tá fazendo bonitinha, personal 2 vezes por semana na academia do prédio. A gente organizou para ajudar, porque antes da pandemia ela é muito na hidroginástica, agora ela parou um pouco, então a gente tá lá e tá bonitinha com os pezinhos. Então ela tem zero problema de mobilidade, não é uma senhora de 90, a gente não precisa ajudar ela a subir escada, descer escada, nada. Ela tá melhor de mobilidade do que até pessoas mais jovens e também sempre mantém a mente ativa, lê muito e se alimenta muito bem. Minha avó tem uma preocupação muito grande com a qualidade nutricional do que ela come. Então, gente, 93 anos, ela não tem um micro problema de saúde. Minha avó nunca ficou internada. Nunca. Então, assim, esse cuidado, acho que a Cidinha falou, é isso. A gente hoje, até eu acho que hoje, mais jovem, a gente acaba não pensando tanto nisso, pratica o esporte, mas aí faz algumas besteiras, toma coisa que não deve, assim, né? Então, eu tô aqui super ativa, tô treinando 2 vezes por dia, mas tô tomando anabolizante, tô tomando alguns hormônios Qual que é o preço que você vai pagar lá na frente por isso, né? Então, eu acho que a relação nossa com o esporte, ela, por mais que você queira performar, eu acho que tem que ter esse olhar para a saúde, né? Com esse cuidado constante com a saúde, porque no final do dia a gente tem que olhar a nossa longevidade. A não ser que você tá disposto a fazer um monte de cagada agora e também 70 anos não conseguir se mover, né? Tem gente que acaba optando e fala, não, Uhum. exato. Ou ter um infarto, né? Ou ter um, né? Não faz, para mim não faz sentido, assim. Eu acho que, a- assim, eu acho que a cultura ocidental de uma maneira geral, né? Tudo é uma coisa meio exagerada, assim, né? É tudo ou nada. Quero ser o melhor, sabe?
E assim, a gente pode, sabe, se manter constante. Disciplina é isso, né? Não precisa ser nem tanto o céu, nem tanto o mar, sabe? Um meio do caminho para a gente conseguir manter, né? Metas, eu falo para os pacientes, metas desafiadores, mas possíveis. É o que eu tava falando com o Marcos Paulo. Ele falou assim: putz, eu falei, vamos treinar? Ele, o que você acha de fazer duas? Que aí, as duas você vai me entregar toda semana, fazer três e você ficar frustrada. Eu terminar a semana e falar, puta, mais uma vez, sabe assim, não consegui, sabe? Que merda que eu sou, porque a gente é isso, né? A gente não aceita errar, né? Eu sou péssima, eu não consigo nem entregar o meu treino em paz, sabe assim? Então, eu acho que é isso, assim, esse lance da saúde é um investimento. Eu gosto de comparar, eu aprendi isso com o meu professor da medicina do esporte, que eu não vou esquecer nunca, que é isso, exercício físico é que nem tomar banho, escovar o dente, é um hábito de higiene, você tem que fazer para toda a vida, sabe assim? Tem que colocar na rotina, e é isso, você pode tomar banho a vida inteira, você ficar 2 dias sem tomar banho, você vai ficar fedido, entendeu? E é assim que tem que ser colocado o exercício. Mas se você coloca o exercício sempre nesse lugar de ai meu Deus, eu preciso me matar, você vai conseguir fazer isso a vida inteira? Ou até se você consegue, é bom isso, entendeu? Será que é isso? Sei, acho que para alguma pessoa pode até ser, para mim não, Uhum. E sabe? Cidinha, Para mim não. E assim, pode não, falar. você falou de o que você aprendeu quando você estava fazendo a pós, pós em medicina do esporte? É, O que faz um médico do esporte? Porque, enfim, né, uhum. vejo muito esse Tem muita gente termo que não e eu sabe, fico né? muito na dúvida. E também tem muita gente que não sabe. Então, se você puder explicar um pouquinho pra gente. Aham. Então, tem a medicina, antes se falava só medicina do esporte, né? Hoje a gente fala medicina do exercício e do esporte. Porque assim, não é só para atleta, né? Porque quando você coloca medicina do esporte, você fala assim, não, é o médico do atleta olímpico, é do atleta que trabalha com isso, sabe assim? E não os meros mortais. Na verdade, a medicina do esporte é para todo mundo, né? Então, o que que a gente faz? A gente estuda lesões, complicações, intercorrências que vêm do esporte. A gente atende sim atletas, né? Atletas paralímpicos, atletas olímpicos, atletas de alto rendimento, mas a gente tem a expertise também de orientar exercício para a população, né? Orientar suplementação, orientar exercícios em populações especiais, em ambientes específicos, por exemplo, exercícios em altitude, mergulho, tudo que envolve o exercício, reabilitação. Então, um paciente que teve um infarto, como que ele vai fazer exercício? Como que a gente pode melhorar a qualidade de vida dele através do exercício? Então, engloba tudo isso. Mulheres, por exemplo, eu, embora seja hoje médica do esporte, eu não vou atender homens. Não sei mais atender homem, entendeu? Não quero também. Então, não quero. Então, hoje, por exemplo, existem condições que são específicas de mulheres que praticam muito exercício. Antes falava da tríade da mulher atleta, hoje a gente tem uma condição que a gente chama de REDS, que é uma deficiência relativa de energia da mulher que treina muito, mas não come o suficiente para poder manter o exercício e o restante do corpo dela funcionando em harmonia, entendeu? Mas é a mesma coisa da tríade ou é diferente? Quem faz muito exercício, né, a gente via que tinha algumas características que eram específicas dessas mulheres. Então, antes falava da tríade da mulher atleta, que era a osteoporose, né, a disfunções hormonais e disfunções alimentares. Depois a gente começou a ver que não era só isso, tinha um leque de sintomas, de sinais ali que compõem o que a gente chama de REDS. Então, por exemplo, mulheres que treinam e que não é o problema não é o exercício, mas e sim um déficit energético. Não é fazer exercício demais, e sim fazer exercício e não comer o suficiente, porque essa deficiência nutricional ali de energia, né, calórica,
faz com que o nosso corpo, inteligente que fala, putz, gente, essa mulher aí, ela tá, não tô dando conta de dar energia para ela, não. Do mesmo jeito que a obesidade e o sobrepeso vem de uma energia em excesso que não é gastada, é o outro lado, entendeu? A mulher que não come o suficiente para gastar tanta energia. E aí o corpo começa a entrar num estado de Tipo meio de tentar alerta, assim. economizar energia. Economizar energia para fertilidade, por exemplo, então ela deixa de ovular. São mulheres que têm mais chances de. Elas começam a ter alterações de humor, começa a ficar mais irritada, começa a ficar mais fadigada. Tem mulheres que têm anemia, tem mulheres que começam a ter problemas de imunidade, problemas gastrointestinais, uma série de coisas. Então a gente viu que não é tão simples assim. O buraco é mais embaixo e vem com mais sintomas, né? Então, por exemplo, essa é uma condição que talvez se você for no seu ginecologista que não é médico do esporte, ele vai falar, o que é isso? Talvez ele nunca nem ouviu falar de uma tríade da mulher atleta, entendeu? Então você tem esse conhecimento para poder dar uma orientação para esse público, né? Que é um público mais específico, né? E dentro da área médica a gente tem isso, né? Por exemplo, eu sou ginecologista, mas eu não estou mais operando. Eu nunca gostei muito de centro cirúrgico, nunca foi minha vibe. E aí agora, quando tem uma cirurgia no meu consultório, eu falo, não estou mais operando porque eu estou dentro de uma outra área, mas eu tenho essa amiga que todo dia ela está no centro cirúrgico, né? Então, é mais nesse sentido, assim. Então, a medicina do esporte, ela tem essa possibilidade aí de atender todo mundo. Então, eu falo que a medicina do esporte é para todo mundo mesmo. Para criança, adolescente, Nossa, acho que você falou idoso. várias coisas legais. Acho que o primeiro ponto, né? Eu acho que muita gente vai buscar a medicina do esporte. No meu caso, quando, vou treinar para uma maratona, então agora eu faço um esporte de alta performance, ou que eu vou necessitar de mais orientação. Então, acho que é legal falar que não. Acho que qualquer sinal, até a gente fala no começo, né? A pessoa tá começando a fazer atividade física, começa assim, né? Começa a sentir alguma coisa, ou tem a possibilidade financeira, né? De procurar um profissional médico do esporte, talvez seja o melhor profissional nesse momento ali para poder fazer um acompanhamento integrado, mesmo que a pessoa não tenha um alto nível de treino, não, né, só faça ali uma atividade física. Então, a gente pode dizer isso, que ele tá ali, o médico do esporte está ali para acompanhar qualquer pessoa que tá buscando ser mais ativa. Sim, e assim, tanto a gente estuda também as complicações específicas que vêm do exercício, né? Então, por exemplo, o médico que em beira de campo, sabe, deveria ser o médico do esporte. Por quê? Porque existem coisas que são específicas do esporte, existem lesões que são específicas do esporte. Então, a nossa área ela vem nesse lugar aí, de preencher essa lacuna, né? Essa área. Legal. E se a gente falou um pouco, quando você estava explicando um pouco sobre medicina do esporte, a gente acabou já falando sobre a tríade da mulher atleta, o REGIS, né? Mas explica um pouquinho mais, né? Quando o nosso corpo, falando especificamente da mulher, dá um sinal que a gente está treinando em excesso e que a gente está passando desses limites, e aí, e se overtraining, eu também queria saber se overtraining também se configuraria como esse REDS, no caso de uma mulher, qual que são as diferenças também de possíveis sinais de excesso e como a gente tem que fazer a partir disso, né? Notou que tá tendo esses sinais, o que tem que fazer? Assim, quando a mulher, eu acho que um sinal importante da mulher que a menstruação é sempre um alerta. Hoje a gente tem métodos contraceptivos hormonais que causam o que a gente chama de amenorreia, que é a ausência de menstruação, né? E isso atrapalha um pouco o diagnóstico, né? Mas numa mulher que não tem nenhum método hormonal e que menstrua e que não usa pílula também, ela precisa estar sem nenhum método com hormônio e ela para de menstruar, é um sinal de que pode ser que ela não esteja tendo estrogênio suficiente para ter uma ovulação. E sem ovulação a gente não menstrua. E o estrogênio é um hormônio que ele tem receptor em tudo quanto é lugar do nosso corpo. A menopausa é a ausência desse estrogênio, né? São os sintomas que vêm dessa falta de estrogênio.
Então, você está fazendo esporte, de repente sua menstruação parou de vir, tem que procurar um médico. Claro que existem diversas causas de amenorreia, né? O REDS, a amenorreia hipotalâmica que a gente fala, é uma delas, né? E a gente precisa fazer testes específicos e investigações específicas para confirmar se é isso mesmo. Estou tendo lesões advindas do esporte, sabe? Fraturas, né? Fraturas por estresse. Isso também é um sinal de alerta. A gente precisa ver como é que está essa densidade mineral óssea. Eu estou muito irritada. Tudo bem que isso daí tem fator de confundimento também, né? Que tá todo mundo meio estressado, mas assim, meu comportamento tá diferente, eu tô muito fadigada, muito cansada, isso também é um outro sinal. Sabe, assim, ouça o seu corpo, se você sentir que tem algo ali que não tá dentro do que você tá acostumada, eu acho que aí também a gente tem que entrar num ponto de individualizar, sabe? Mudou alguma coisa dentro do meu próprio normal, né? Tá na hora de procurar um médico e investigar e ver se tá tudo bem, sabe? E assim, o overtraining, né? Assim, são pessoas que não estão descansando o suficiente, né? Pessoas que estão treinando mais do que deveriam, dentro do limite delas. E tratamento para overtraining precisa aprender a descansar, sabe? A gente precisa aprender a diminuir muitas vezes o ritmo, porque senão a gente não dá conta. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? É aquela coisa da performance. Eu entendo, assim, um atleta olímpico fazer um overtraining e tal, mas assim, eu acho que se você não é um atleta, assim, você tem uma vida que você trabalha, às vezes 8, 10 horas por dia, você tá lá, tendo infecções toda hora, lesão. Gente, será que precisa chegar nesse ponto? Será que isso já não é o seu corpo falando? Pelo amor de Deus? Isso que a Cidinha estava falando de o cuidado que a gente tem que ter, enfim, se aparecem esses sintomas, mas também, já que a gente já está ouvindo isso agora, né, na prevenção dos sintomas, antes de esperar que eles aconteçam, antes de chegar nesse overtraining, é importante também focar nessa parte, porque aparentemente, pelo que eu estou entendendo, Cidinha, me corrija se eu estiver errado, mas o descanso e a alimentação são muito importantes para prevenir a mulher, Sim. ou enfim, qualquer atleta, né, de chegar no overtraining, ou enfim, nos REDs, e enfim, tem algum O outro sono, sono. tudo, né? Uhum. Não, assim, a lição de casa básica bem feita, assim, do tipo, não dá pra ser é, performático em tudo ao mesmo tempo, entendeu? Até o Tom Cruise, que é o cara ali que faz, acontece, é um péssimo boy, um péssimo pai, sabe assim? Do tipo, o que que você quer ser? Não, porque não dá pra ser bom em tudo, né? É, O cara tem 62 anos lá, vira de ponta cabeça, se joga de sei lá quanto, mas assim, pergunta pra filha dele como é que ele é como pai. escolhas. Então, assim, a gente precisa parar de achar que é Superman, entendeu? Porque a gente não é o Superwoman, entendeu? E se colocar num lugar de mais equilíbrio, né? E ouvir o nosso corpo. Eu ontem tava meio lesada, assim, sabe? Eu me vi no almoço pegando o prato e abrindo a geladeira. E, tipo assim, eu ia esquentar meu prato no micro-ondas e eu abri a geladeira, porque meu cérebro falhou. E aí eu olhei para aquilo e falei, putz, tá na hora de eu pegar uns dias off, porque eu acho que o sistema aqui tá dando umas falhas. Você entende que, assim, não passar por cima dos seus Uhum. limites, sabe? E eu acho que a gente desaprendeu a gente acha que pausar é perda de tempo. A gente acha que dormir é perda de tempo. Não, sabe? Até para a gente ter respostas no exercício, a gente precisa de descanso. E as pessoas. Então, a gente está vivendo tanto nessa loucura positivista e performática do eu, que a gente está esquecendo disso. A gente é natureza, sabe? A gente faz parte da natureza. Não é assim, não é? As coisas não acontecem no tempo que a gente quer, sabe? E a gente está pagando um preço por isso. Não é à toa que tá todo mundo ruim da cabeça, entendeu? Então, assim, vamos dar um passo para trás, sabe? Não precisa ser desse jeito, né?
E acho que um ponto que, né, foi enquanto você falava veio vindo na minha cabeça, eu acho que quando a gente fala da mulher, infelizmente ainda dentro do esporte, da atividade física, a gente tem muito ainda uma relação muito forte com buscar um corpo, né? Então eu conheço muitas pessoas, e até vendo na rede social, que tem um pouco da questão de não querer nunca descansar e não treinar, porque precisa estar sempre gastando caloria. Então existe ainda, né? E eu vejo isso muito mais nas mulheres do que nos homens. Eu acho que o homem ele tem muito menos. Eu vejo pelos amigos do meu namorado, né? Vejo a conversa deles, o corpo e a atividade física não é tanto uma obsessão na maior parte deles, né? Para mulher, todas as mulheres de alguma forma têm ainda um pouco dessa preocupação e tem algumas que não respeitam descansar e então querem comer menos, sempre tá comendo menos e treinando cada vez mais. Né? E aí chega e tem um RED, chega a ter diversas síndromes metabólicas, né? Por, de fato, tá fazendo esporte, e até muitas vezes compartilha isso nas redes sociais e é aquela amiga vista como a fitness, né? Ou até mesmo uma influenciadora fitness, na verdade a pessoa tá Primeiro que completamente ela tá doida da cabeça, né? Exato, tá com várias questões de saúde mental, Né? Primeiro que ela transtornos, tá, né? tá, tipo assim, a pessoa às vezes ela mostra aquilo, mas é às custas da saúde mental dela, entendeu? E outra, eu acho que a gente vê, infelizmente, né? Isso é um recorte cultural que a gente é muito objetificada ainda, né? E essa coisa de ser magra, de ser bonita, de ser jovem, né? Isso não tem fim. Você pode perguntar para a mulher mais sarada, assim, ela vai querer ficar mais sarada, mais magra, e se bobear, ela quer ficar mais magra, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa começar a olhar um pouco mais o nosso corpo por dentro. Se a gente entendesse 1% da mágica que acontece nos nossos corpos internamente, quando a gente faz exercício, a gente se cuida, a gente daria menos importância para a carcaça, sabe assim? E valorizaria mais as nossas funções. Eu tive um problema de saúde bem grave assim, em 2021, né? Logo depois da pandemia. E durante a pandemia eu não parei de treinar. Eu comprei uma bike, a bike tá aí até hoje. Sempre que dá ruim e minha rotina é um caos, eu subo em cima da bike e vou fazer meu treino. E aí eu me mantive constante, treinando quase que todos os dias na bike, olhando no celular uma aula e tal, e tal, e tal. E às vezes as pessoas perguntavam assim pra mim, nossa, mas você tá treinando pra quê? Eu falei, pra manter a saúde, né? Enfim, tive um problema de saúde, perdi mais de metade do sangue do corpo, tive um infarto por conta de falta de fluxo em coronária, em todas as coronárias. E eu sobrevivi, não só sobrevivi, mas sobrevivi sem sequela, não tive parada nem nada. Se eu fosse uma pessoa sedentária, provavelmente eu tinha parado, meu coração tinha parado. Para mim, aquilo ali foi a melhor amostragem assim de que o corpo que eu desejo é um corpo que sofre um infarto e sobrevive. Quer corpo melhor que esse? Entendeu? Não necessariamente o corpo mais magro é o corpo mais saudável. Ou quem tem mais gominho na barriga é mais saudável. E assim, esse lance da gente ficar olhando o tempo inteiro a nossa aparência não tem fim. Cara, a gente está envelhecendo. Se você não faz as pazes com isso antes, você vai começar a ficar que nem aquele povo que, sabe, começa a ter um dismorfismo ali, né? A pessoa não consegue se enxergar e começa a fazer preenchimento, começa a fazer isso, e a gente está vendo isso, né? As pessoas sem aceitar a idade que elas têm, e aí elas começam a ficar outras pessoas, né? Fica com o rosto ali todo diferente, todo harmonizado, que fica aquela coisa, sabe? Você fala, meu Deus, quem que é essa pessoa aí? O reconhecimento facial já nem funciona mais no celular, de tanto que a pessoa mexeu. Tem algo que você falou que eu queria puxar um ganchinho, que é em relação aos gominhos na barriga. E primeira coisa, eu tava esses dias vendo no TikTok o vídeo, eu não lembro agora qual a especialidade da pessoa que tava falando aquilo, mas ela tava falando sobre como na maioria das mulheres, ter gominho na barriga não é algo natural, então não é algo geneticamente natural, mesmo que ela malhe muito, vai ser muito difícil conquistar aquilo, e se conquistar vai ser a duras penas, né? Então, assim, provavelmente vai ser uma mulher em amenorreia, porque o índice de gordura corporal vai estar muito baixo, ou provavelmente é uma mulher que está usando anabolizante. E aí era esse o gancho que eu queria puxar,
que cada vez mais na corrida, na musculação, enfim, em vários esportes a gente vê atletas amadores fazendo uso de anabolizante ou de outras substâncias que são consideradas doping. E aí eu queria uma visão sua de alguém que é dessa área da saúde, assim, quais os efeitos colaterais, o que também, né, vamos falar antes de tudo, o que pode ser considerado doping e quais os efeitos colaterais, o que está por trás dessa onda, assim, se é só estético, se é só performance, porque, cara, é muito louco o quanto isso tem crescido e o quanto é mal divulgado. Então, às vezes a gente também vê um corpo ali que, quando a gente sabe o que tem por trás, é nitidamente um corpo em decorrência de uso de anabolizante, mas muita gente acha que é natural e aí fica também se martirizando porque não consegue chegar naquele resultado. E tem para performance, né? Pessoas que do nada começam a performar muito. Então são as duas coisas, né? Acho que tudo na vida não vem tão fácil. Você precisa ou treinar muito para chegar em determinado de performance, ou de fato, para você ter um corpo sem anabolizante, foi o que a Má falou. É muito difícil numa mulher, a não ser que ela já tenha uma genética, mesmo assim, a gente sabe quem já tentou. Então, acho que como é que a gente consegue identificar e também entender o que é, né? Porque eu acho que se fala muito, mas não sabemos que substâncias que, teoricamente, de fato, são causadoras de, né? Assim, o que está por trás disso é tudo isso que a gente conversou hoje. É essa geração da performance, né? Olha onde a gente chegou. A pessoa prefere usar um atalho, né? Ou usar uma substância para poder ser melhor do que o outro. Porque é isso, né? É você ganhar do outro. É você mostrar que você é bom. Às custas do quê? Às custas de algo que te tira de um jogo justo, né? Isso vai contra o espírito do esporte. E esse é um dos critérios para ser doping, né? Precisa fazer mal para a saúde do atleta, ele precisa aumentar a performance e precisa ser contra o espírito do esporte. Então, eu e você, se você está usando gestrinona, porque o povo acha que gestrinona não é doping sim. Qualquer uso de esteroide, qualquer testosterona. É aquele chip da beleza, não é, gestrinona. Ai, não, porque eu tô usando gestrinona. Então, se você usa gestrinona e se você for pego pelos exames ali, hoje a gente tem a ABCD aqui no Brasil que faz esse controle, né? Que tem o mundial, que é o ADA, e aqui no Brasil é a ABCD. E você faz o teste e vem gestrinona positivo, isso é doping. Testosterona, qualquer tipo de testosterona é doping também. Assim, o que mais hoje se fala são os esteroides anabolizantes, né? Mas assim, tem o GH também, que muita gente está usando. O GH faz a pessoa secar ali, sabe? Ela começa a usar mais energia através da queima da gordura, por isso que a pessoa seca tanto, né? Os anabolizantes, eles vão fazer com que você tenha mais músculo, mais força, né? A gente sabe que tem gente que usa eritropoetina também, que faz com que o mais oxigênio ali participe da troca ali de sangue e tecido. Então, assim, dá para você jogar de uma maneira justa com uma pessoa que está usando um negócio desse? Não dá, né? Agora, o que está por trás disso é essa sociedade ali, dessa performance a qualquer custo, a custo de saúde e a custo de você saber que aquilo ali está te colocando num nível diferente do que você mesmo consegue, né? Então, assim, eu acho que, no final das contas, a pessoa está se enganando. E a pior mentira que a gente conta é a mentira que a gente conta pra gente. Porque você pode mentir para qualquer um, mas quem vai deitar a cabeça no travesseiro e saber o que é e o que não é você. Então, assim, existem pessoas que fazem na maldade, a maioria delas tem gente que, inclusive, está usando esteroide anabolizante, mas o médico passa e não fala que é esteroide anabolizante. Eu já tive isso. Eu ia falar no isso. consultório. Do tipo, a paciente com uma receita ali, eu falei, você sabe que o que você está usando aí é bomba, né? Aí, não, mas o médico não te falou que isso aqui, ó, estanazolol é esteroide anabolizante? Não. Eu falei, então muda de médico. Porque assim, e vocês são minhas pacientes, vocês sabem, se até para colocar um DIU, colocar uma pílula, dar um remédio, você tem que falar o lado ruim, o lado bom de cada um, como é que você não vai falar de lado ruim de esteroide anabolizante? Hoje a gente tem uma campanha que chama Bomba Tô Fora, que é uma campanha que os médicos, tanto da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício do Esporte, quanto
da SBEM, que é a galera da endocrinologia, quanto a Febrasgo, que é da ginecologia e obstetrícia, a gente está tentando juntar forças para conscientizar as pessoas de que o uso de esteroides anabolizantes pode trazer consequências sérias para a saúde das pessoas. Por exemplo, na mulher, você pode ter acne, você pode ter queda de cabelo, você pode ter infarto, você pode ter trombose, você pode ter doença hepática, você pode ter aumento do clitóris. Às vezes o clitóris fica tão Nossa grande que Senhora. fica um falozinho pendurado. Aquilo ali é irreversível. A voz muda, o timbre da voz muda, e isso é irreversível. Entendeu? Então, assim, como é que você vai ficar usando um negócio? E outra, não existe segurança, não existe dose segura de esteroide anabolizante. E não existe segurança quanto ao uso de longa data, entendeu? Então, você está usando hoje, tá bom, você vai dar certo até dar errado. Existe estudo que comprove que aquilo ali não vai te trazer um grande problema da sua saúde lá na frente? Não. Então, assim, é sério. Já teve, mas eu sou bem sincerona, né? Já teve paciente minha que usa. Primeiro que assim, o meu público normalmente ele já me conhece, né? Antes de passar comigo, sabe que eu sou contra, então eu nem tenho paciente que pede, né? Mas quando tem paciente que usa, ela sobe em cima da minha balança de bioimpedância. E aí, sei lá, a constituição corporal dela muda e ela fica feliz. Eu chego e falo assim: você não deveria nem estar feliz, isso daí não é mérito teu. O cara que ganha a corrida e tá usando um monte de bomba, ele não deveria ficar feliz, porque aquilo ali não é mérito dele. Não é o limite fisiológico dele. Ele tá mentindo, ele não tá jogando justo, entendeu? Não, e é muito importante a gente ter essa consciência dessas coisas que mudam, né? Porque eu acho que a gente tá sempre ali olhando na rede social e se comparando. E eu acho que a gente bota muitas vezes, por exemplo, quem usa bomba, todo mundo acha que é a fisiculturista, né? Então, o corpo feminino que usa bomba, então você vê uma fisiculturista e fala, aquilo lá é um corpo. Gente, não. Eu acho que é importante falar que quem tem uma barriga muito... Tem outros tipos de corpos que a gente acha que não tá usando nada e que, na verdade, porque tem muita coisa. Não é necessariamente ganhar volume e ficar trincadona. Que eu acho que era aquilo que a gente olhava e falava, tá, esse daqui usa. Não, tem várias outras coisas, né? Tem esse chip da beleza que se familiarizou. Teve uma época que tava uma febre, todo mundo querendo colocar esse chip da beleza. Eu nem sei o que a gestrinona faz, mas eu lembro que tava ali todo mundo querendo usar A esse chip. gestrinona é uma progesterona, né, que tem um efeito anabólico, então aumenta a musculatura e tal, mas também vem com seus efeitos colaterais, né? E assim, é um grupo enorme, tá? A gente fala de substâncias e métodos que são proibidos no esporte. E aí depende, tem uns que são só em competição, outros são fora de competição também. Então, mas assim, os mais conhecidos são esses, né? Os anabolizantes, o GH, a eritropoetina, a insulina também. Se você não prova ali que você realmente precisa, tipo um diabético precisa de insulina, né? Mas uma pessoa que não é diabética, ela tá usando insulina por quê? A insulina ela pode ter um efeito de aumentar a musculatura também, então tem gente que usa, sabe? Sem precisar. Então, assim, são umas loucuras assim que as pessoas fazem, né? Complicado. E é um trabalho de formiga que a gente tem de conscientizar as pessoas, porque tem muito médico que passa, né? E tem muito cara com, sei lá, e umas pessoas que falam muita besteira na internet. Então a internet é meio que terra de ninguém, e o povo fica falando um monte de besteira. E aí isso se dissemina, né? E assim, tudo que é fácil, a gente está vivendo a era do atalho. A gente não quer passar pelo perrengue, a gente quer o resultado. E eu acho que é por isso que a gente está tão infeliz. A gente não quer se preparar, a gente quer vencer. Só que vencer se preparando, às vezes, logo depois que você vence, você fala, a vida já volta ao normal. Agora, imagina vencer sem se esforçar. Que vida é essa, entendeu? Que grande mentira. Eu acho que é por isso que o pessoal tá tão fraco da cabeça. Uhum. Não, eu ia mencionar que uma coisa que eu acho que é importante, muito importante que você falou, não há dose segura para o uso de qualquer uso de substância que seja considerado doping, assim, em relação ao aumento de performance.
E porque acho que isso é uma desinformação que é muito disseminada na internet, então tem muita gente que fala que toma com o médico, que toma uma dose segura, e não existe isso, né? E outro Não existe. ponto que eu acho que é importante frisar é essa questão que você mencionou. A pessoa não tá jogando limpo e ela não tem aqueles resultados por conta dela, ela tem por conta do uso de uma substância. Então, quando a gente vai se comparar, e vocês estavam falando disso no começo também, às vezes a gente não sabe o que aquela pessoa está passando para atingir determinado resultado, é sempre importante a gente ter isso em mente, a gente não sabe o que está por trás daqueles resultados, então é importante ter em mente para não ficar se comparando com pessoas que a gente não sabe o que está usando. Então, acho que só um ponto de atenção é muito cuidado com os profissionais que vocês vão. Acho que para tudo, né, a gente tá vendo várias questões ali na mídia de pessoas de profissionais que são famosos no Instagram, né, que não necessariamente seguem as condutas corretas, e você vai, às vezes, nesses médicos que olham muito para emagrecimento e estética, e, gente, você como paciente, você é uma propaganda dele, você é o modelo. Então, se você fica com um corpo incrível, seus amigos vão querer ir, então, assim, eles, às vezes, passam coisas que você nem sabe o que está sendo passado. Então, isso é uma coisa que já aconteceu comigo, que eu sempre fui de pesquisar o que vem na receita, né? Então, eu tinha esse hábito, e eu comecei a ver que tinha, acho que era alguma coisa que era considerada. Eu fiquei muito assustada, nunca mais voltei naquele profissional. Mas, assim, nunca, e não falou nada. Passou ali, um multivitamina, passou um monte de coisa e meio que Tava botou ali no meio um monte de substância. Uhum. Exato. Então, assim, um monte de coisa que eu não precisava. Tipo, não é normal uma pessoa de 20 anos, na época que eu tinha, ter que tomar 3 vitaminas com um bando de... Alguma coisa ali tá errada. Você não precisa regular tudo isso nunca. E assim, excesso, Então, assim, cuidado com o excesso, sabe? Assim, vai fazer sua lição de casa básica bem feita, vai comer. O que é o suplemento que a gente não consegue ter com alimento? Vai comer primeiro, aí depois vai dormir, vai fazer exercício. Agora, assim, ficar se entuchando de coisa, sabe? Desconfie de grandes receitas. Desconfie. Em doping, a gente não pode esquecer que é algo que vicia, né? Então, provavelmente a pessoa que tá usando vai ser muito difícil para ela parar de usar, porque quando ela parar de usar, ela não vai ter os resultados que ela tem. E aí vai manter como, né? Vai ficar a vida inteira usando isso? É isso, mas um dos problemas do uso de bomba é isso, você se vicia, sabe? Seu comportamento muda, você pode ficar mais agressivo, sabe assim? Você fica viciado, naquela mentira, né? Agora, assim, existe também, é uma pena, né? Mas existe também, isso é um negócio, entendeu? Tem muito médico e nutricionista, enfim, agora eu vou ser polêmica, né? Que passa um monte de coisa que não precisa, porque você vai lá para aquela farmácia de manipulação lá que eu conheço, o cara ganha 40% em cima da receita que ele prescreve, entendeu? Então, assim, sabe? Do tipo assim, toma cuidado, excesso. Hoje o que a gente tem de suplementação que funciona, de evidência científica, é pouca coisa, sabe? Então, assim, hoje o que a gente tem de suplementação que mais funciona é creatina, whey protein, tem, assim, creatina e whey protein, assim, no top one, sabe? A gente tem HMB, betalanina também, são suplementos legais, sabe? Suplementação de vitamina D e tal. Agora, aquela receita que vem com 20 coisas diferentes, que você nunca ouviu falar, que tem aqueles nomes estranhos, Rouse, que não sei o quê. Será que aquilo ali, você só tá fazendo xixi caro, entendeu? Então, assim, tomar esse cuidado, entendeu? Não, maravilhoso. Desconfie, gente. Principalmente se você é um jovem saudável, você não precisa tomar tanta coisa assim. Então, assim, alguma coisa tá bem errada. Não é uma pessoa de 93 anos, nem sua avó de 93 deve tomar tanto de coisa, entendeu? Ai, gente, bom, infelizmente a gente tá acabando nosso tempo, acho que esse dia vai ter que voltar aqui, com certeza pra gente falar um pouco mais de outros tópicos, né, eu queria explorar futuramente, a gente falar de ciclo menstrual, etc, mas hoje não vai dar tempo, então pra gente fechar, Cidinha, eu queria que você deixasse um conselho pras nossas ouvintes, acho que um resumo de tudo isso que a gente falou, se você pudesse resumir um único conselho pra quem tá, pras nossas ouvintes corredoras e que estão ali procurando cuidar mais da sua saúde. Eu acho que, assim, a palavra... a frase, assim, a ideia que eu quero passar e que eu demorei 38 anos para entender é: aprenda a ter equilíbrio, sabe? A gente precisa aprender a se conhecer, sabe? Olhar para dentro e entender o que eu quero para minha vida, por que eu tô fazendo isso para mim ou eu tô fazendo isso para o outro,
sabe? Quem sou eu agora? O que que eu quero? Não dá pra ter tudo, sabe? No que eu vou focar agora? Vou focar no esporte? Eu tenho uma grande meta na minha vida, eu quero fazer uma maratona sub-3. Tudo bem, legal, mas assim, faça aquilo, mas depois olhe para outros lados da sua vida, não se desequilibre para buscar um lugar de valorização para o outro, porque às vezes a gente acha que a gente é muito importante para o outro, principalmente na internet, e a gente não é. A gente tem que, e eu aprendi isso a duras penas depois de me expor muito tempo na internet. Entenda o que é curiosidade e o que é preocupação. Às vezes a maioria das pessoas que estão ali vendo você todo dia, elas não são as suas amigas, elas não são as pessoas que estão do teu lado, elas são só curiosas, sabe? Parar de ficar vivendo como se você fosse um produto numa vitrine. A sua vida não é uma loja, sabe? Assim, tentar achar esse equilíbrio. E isso é uma coisa que eu busco também, né? Porque eu me exponho muito na internet, hoje eu trabalho com internet, eu tenho... Assim, às vezes as pessoas desejam muito essa vida de influenciadora. Eu trabalho um pouco com influência também. Mas um dos motivos que eu levo numa boa esse trabalho que eu faço com a internet é saber que eu tenho outra coisa lá atrás, sabe? E são coisas sólidas, entendeu? Eu sou médica, eu tenho um trabalho estável, eu tenho as minhas pacientes, eu tenho meu conhecimento, eu tenho 2 especialidades médicas, eu tenho minhas contas em dia, sabe assim? Parar de imaginar que existe esse mundo fantasioso, maravilhoso da internet, porque ele não existe. Focar em coisas mais sólidas, a educação, sabe? O trabalho, o descanso, a vida fora das telas, sabe? Eu acho que é isso, é uma mensagem importante, assim, que eu tenho pra dar. Cidinha, a gente agradece muito a sua participação. Pra gente é uma honra ter você aqui, ainda mais com os seus pacientes e pessoas que admiram muito o seu trabalho dentro e fora do consultório. E para os nossos ouvintes que ainda não te conhecem, fala como te encontrar nas redes sociais. Meu Instagram é @Cidinha, só Cidinha mesmo, sou a primeira Cidinha do Instagram. Eu não tô no TikTok nem nada do tipo, porque eu tô no TikTok, mas eu não faço muita coisa lá ainda. Mas procurar Cidinha no Instagram que vocês vão ver as coisas que eu faço por lá. Gente, recomendo muito acompanharem, né? Além de paciente, sou apaixonada ali por todos os conteúdos que a Cidinha compartilha. Acho que muita coisa do que a gente falou aqui, ela sempre tá reforçando nas redes sociais dela. Ela também já participou de vários podcasts, então é bem legal pra quem puder também escutar. Sou muito, muito fã mesmo. Quem puder fazer uma consulta, então, e virar paciente, também indico muito. Mas é isso. Espero que a gente tenha a Cidinha aqui mais vezes. E queria agradecer a todo mundo também que escutou a gente até aqui. Reforçar para vocês seguirem a gente no @girlsrun.pod, no TikTok e no Instagram, para vocês ficarem ligados em todas as novidades. E a gente se vê aqui, toda quarta-feira, no Spotify e no YouTube. Obrigada, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Uhul.